Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira, nos aproximamos de mais um final de semana. Dia 29, celebramos o dia de São Pedro, e agora a liturgia então nos coloca nesse final de semana a celebrarmos São Pedro e São Paulo. Possamos nessa sexta-feira já abrirmos o nosso coração para o final de semana que se aproxima e refletirmos hoje o Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo hoje, em Mateus, chamando Mateus ao seguimento, nos apresenta um questionamento. Nos apresenta, na verdade, queridos irmãos e irmãs, uma questão acerca dos nossos juízos, acerca dos nossos valores em relação a Jesus. Aqui no Evangelho de hoje, é muito claro a opção preferencial de Jesus, não pela sacanagem de Mateus, que era cobrador de imposto, mas pelo pecador. É claro que Jesus Cristo não ama de forma alguma o pecado, mas ama o pecador. Entendemos que Jesus Cristo, quando diz aquele que está sadio não precisa de médico, ele quer dizer a cada um de nós. Aquele também que não tem pecado não precisa de salvação, porque já está salvo. Ou seja, Jesus Cristo veio oferecer a salvação a apenas aqueles que são pecadores. Então, se você que está me ouvindo não se identifica nesse quadro, não faz parte daqueles que pecam, pode até desligar esse áudio que você não precisa escutar mais nada, você já está salvo. Já pode até morrer nesse momento. Agora, se você olha para a sua vida, enxerga os seus pensamentos, as suas ações e percebe-se pecador, limitado, necessitado da graça que Jesus Cristo oferece a Mateus e oferece a todos os pecadores, aí sim estamos no caminho de conversão, porque nos identificamos como pecadores. E Deus não quer que nos identificamos como pecadores para nos humilharmos de forma alguma, Deus não precisa disso. Mas Deus quer que reconheçamos o nosso pecado, para que possamos assim contar com a sua misericórdia, para que diante do chamado de Jesus Cristo, possamos respondê-lo com generosidade, assim como fez Mateus, que Jesus Cristo chamou e ele o acolheu na sua casa. Era pecador sim, mas com certeza arrependimento no seu coração. Muitas vezes subimos em cima da nossa santidade ou da nossa pseudo-santidade e ficamos o tempo todo a julgar um, a condenar o outro. Eu escutei essa semana, naquele programa que pinga sangue, lá da Record, aquele menino bate dizendo assim: o Lázaro, todo mundo acompanha a história do Lázaro, né? Que matou aí um monte de gente, serial killer, morreu. Aí estava discutindo onde que ia enterrar o homem ou não ia enterrar. E o Bate disse assim: quando enterrar aquele homem, o Lázaro, para onde ele vai? E o outro não soube responder, ele falou: é claro que vai para o inferno. Como ele tem certeza disso? Não estou aqui dizendo que o Lázaro era bonitinho, né? Na verdade, ele devia ser preso e pagar na cadeia por seus pecados e por seus crimes, mais do que pecados, pelos seus crimes absurdos, horrorosos. Mas nós não podemos, mesmo diante dessa situação, dizer que o homem foi para o inferno, porque não somos nós. A não ser que alguém aqui seja o porteiro do inferno e saiba disso. Mas não podemos, queridos irmãos e irmãs, nos colocarmos diante de uma pseudo-santidade. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui comparando os nossos pecados com o pecado de ninguém, tampouco com os pecados do Lázaro. Mas para dizer, nós não temos a autoridade de dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Isso cabe a Deus. Isso cabe à consciência de cada um. Isso cabe à misericórdia. É claro que eu estou usando aqui o exemplo do Lázaro, que é uma coisa absurda, mas para dizer também dos julgamentos que a gente faz todo dia.
Todo dia fazemos esses tipos de julgamentos, esses tipos de avaliações, porque muitas vezes esquecemos que também temos os nossos erros, os nossos pecados, que sejam pecadinhos ou pecadões, carecas ou pecado cabeludo, são pecados também. Então, se somos pecadores, possamos nos enxergar, nos colocarmos no nosso lugar e deixarmos de ficar avaliando e julgando até mesmo a atitude de Jesus, que ali, com os cobradores de impostos, estava a fazer a sua refeição. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a cada um de nós e abençoe a nossa história, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.